Bem, nós estamos em plena Feira do Livro de Porto Alegre. Eu tenho a grata satisfação de conversar mais uma vez com o meu prezado Edson Freitas Siqueira, advogado, que está lançando mais um livro. São quantos já, Edson? Esse é o 14º, né? Bom, o doutor Edson está no 14º livro e eu já sei que tem outros 2 aí que estão no forno, né? Estão prontos, mas que falta... Que quando a gente começa a revisar um livro é quase 6, 7 meses revisando, né? Claro. Então tem 2 livros que estão em fase de revisão, né? Excelente. Prazer te rever. Ah, prazer é meu. Sempre estar contigo, né? Sei que agora ainda fazes parte de uma família de muitos amigos meus, né? Eu sei que tu... É verdade. Família Rosendo. Exato. Que beleza. Bom, este livro aqui está sendo lançado e tem sessão de autógrafos durante a Feira do Livro aqui na Saraiva Meg Store, um local prestigiado, não poderia ser diferente. Eu tive no último lançamento teu, que foi um dos últimos, né? Porque tu está sempre lançando alguma coisa, né, Edson? Que foi na Livraria Cultura lá do Bourbon, né? Agora em junho, acho, né? Foi há pouco tempo. E agora nós temos esse aqui, ó, Complexo de Talidomida, A Mulher Mudou, O Homem Não. Fala um pouquinho dessa tua nova obra, Edson. É isso, Eu gosto muito de escrever, né? E por estar inserido nesse contexto social de desenvolvimento e mudança da sociedade, porque nós vivemos uma década aliás, um período bastante interessante da história humana, né? Estamos convivendo com a inserção da informática, o desenvolvimento tecnológico. A cada 10 anos é como se fosse uma evolução de 3 séculos que nós tivemos no passado, né? As mudanças estão implicando uma mudança de comportamento dos indivíduos, do ser humano enquanto mulher, enquanto homem, né? Então eu inseri nesse contexto, saí dos livros técnicos de direito e escrevi esse meu 2º livro, que trata do comportamento humano, né? Não trata de uma legislação técnica, portanto, de uma obra técnica, uma obra de comportamento que tem por base pesquisas, o desenvolvimento histórico das mudanças, das funções, da participação da mulher na sociedade, as mudanças que isso provocam também no comportamento masculino, né? E é sobre este enfoque que procura o livro desvendar alguns aspectos que são importantes serem interpretados hoje, para que a gente possa ultrapassar essa etapa do desenvolvimento humano e alcançarmos o ser humano único, com 100% de qualidades e capacidades de igual forma para o homem e para a mulher, né? Dr. Edson, o título, Complexo de Talidomida, é uma metáfora daquele problema que houve com a medicação lá nos anos 60, é isso? Exato. O complexo de talidomida, por que eu cito isso, né? Talidomida, quase todos conhecem, foi uma droga que foi desenvolvida pela indústria farmacêutica lá nos anos 50 e foi ministrada para as mulheres entre os anos 60 e início dos anos 70, né? Essa droga visava o quê? A indústria farmacêutica, preocupada com a análise da mulher que começava a desabrochar, procurava tratar a depressão no período pré-menstrual, durante a gravidez, no período pós-menstrual, procurava também tratar dos enjoos das mulheres grávidas, um remédio então que era um antidepressivo, um anti-enjoo, mais focado necessariamente nessas questões que tornam a mulher um pouco diferente do homem naqueles períodos vinculados ao ciclo hormonal dito relativo à menstruação, né? Que isso afeta o comportamento da mulher nesses períodos. Então essa medicação foi ministrada de forma ampla no mundo inteiro e por uma tristeza, uma tragédia, essa droga atua sobre a parte do cérebro que se chama cerebron, que é a parte do cérebro que define o crescimento dos nossos membros inferiores e superiores e alguns órgãos auditivos, por exemplo, e visual do ser humano, né? E ela atua nesse cerebron. E ela provocou o quê? Ela provocou as mães que estavam grávidas ou estavam num período de concepção, que tomaram esses remédios naquela época, tiveram fetos com deformações físicas, com encurtamento dos braços, encurtamentos das pernas, que a gente chama de talidomida. Na verdade a talidomida é a droga, não era a doença, né? E isso causou naquele período um trauma social, né? Também criou o quê? Mais um complexo em relação ao período da gravidez. Então a mulher passou a ser super protegida da gravidez. Olha, afinal de contas, naquele período, criou-se um trauma social, se gerou, inclusive, a indústria das ações de indenização por danos morais, por danos físicos. Foi ali que, nos Estados Unidos, as cortes começaram a criar aquelas indenizações bilionárias. E isso fez também com a indústria farmacêutica assustada, recuasse e não mais investisse no desenvolvimento de remédios para mulheres. Então isso causou um complexo que tem que ser mudado hoje. Por quê? Porque a medicina evoluiu, as técnicas de pesquisa evoluíram, a própria talidomida voltou a ser aplicada com outra especificidade na reação sobre o cerebron, na conduta humana, quer dizer, não vinculada, evidentemente, a cuidar de enjoo de
mulheres grávidas, que você acha que não deu certo, mas a mulher tem que voltar a lutar, a sociedade tem que voltar a lutar, a pedir pesquisa sobre esses aspectos, para ela se tornar totalmente igual ao homem na sua capacidade de produção, mesmo quando está grávida, mesmo quando está no período pré ou pós-menstrual. Até porque tem muitas mulheres que não sofrem nenhum efeito, então quer dizer que essa circunstância hormonal, se em alguns casos não aparenta, é porque ela pode ser corrigida naquelas que aparenta. Então isso é um tipo de complexo, né? Nós temos complexo hoje em relação à mulher no período da gestação, um super cuidado advindo desse grande risco que se passou, temos complexos da indústria e temos outros complexos também, daí que eu usei o complexo da talidomida como uma referência conceitual. Como um guarda-chuva, né? Nós temos um complexo, a mulher executiva hoje, por exemplo, ela está entrando no mercado, ou a profissional, né? Nós estamos vendo, elas são médicas, são juízes, estão aparecendo no mercado e hoje já ocupam em alguns lugares mais de 50% das vagas. Mas ao mesmo tempo, ela está lá trabalhando, e isso eu aponto no livro, em circunstâncias, em conversas, em pesquisas que foram feitas, ela está lá trabalhando e está se sentindo culpado, por exemplo, que seu filho está em casa. Isso é muito comum, né? Isso, e ela pensa assim, puxa, eu estou aqui trabalhando, pô, mas a minha mãe não estava, me cuidava tão bem, ou a minha avó, ou a minha tia. Pô, eu estou agindo certo, estou sendo uma má mãe. E qual é o teu enfoque nesse particular? Daí dizem assim, isso é um complexo, porque ela não está sendo uma mamãe, ela está inserida num novo conceito social que precisa da participação do homem e da mulher, com a sutileza de ambos os sexos, para criar uma sociedade melhor. E essa mulher, ela tem um celular que a mãe dela não tinha, que ela pode ligar para casa. Perfeito. Ela tem um computador que ela não tinha, ela tem toda uma circunstância de assistência que a mãe dela não tinha, por isso que a mãe dela tinha que ficar em casa. Ela tem segurança, inclusive, de assistência médica que não existia na época. O tratamento médico era muito mais difícil na época. Então, os filhos hoje estão muito mais protegidos pelo sistema, pela sociedade. Então ela não tem que ter, isso é um complexo dela, ela tem que desenvolver o trabalho dela muito tranquilamente. E o marido também não pode cobrar da conduta dela. Se eu estou dando um exemplo, né? Nós vamos ter outro complexo da talidomida, por exemplo, as mulheres jovens, elas têm aquele mito que a virgindade está vinculada ao amor. É um mito, é correto? Sim, eu acho que o sexo tem que ficar vinculado ao sentimento, ao carinho e à reprodução. Mas a menina hoje, porque as mulheres delas eram exigidas um comportamento nos últimos séculos de ficarem em casa, de reproduzirem para perpetuar a espécie, porque o ambiente era muito agressivo, haviam guerras, havia necessidade de expansão do ser humano como animal, né? Então a mulher teve que ficar reprodutora em casa, cuidando da família, uma série de aspectos e preconceitos e dogmas e arquétipos que diziam que ela tinha que ser fiel. Por quê? Porque para ficar produzindo, sendo reprodutora para um masculino que tinha que sair para a rua, para guerrear, ir para guerras. Agora, se nós pararmos para olhar, é comum nós encontrar pessoas ainda que têm seus avós que lutaram na Segunda Guerra, que viveram o Vietnã, que viveram ambientes mais agressivos que a transformação da ditadura para a sociedade civil foram ambientes mais agressivos do que a gente vive hoje. Então, a mulher tinha um outro papel, né? Então hoje o papel mudou. Então os homens... Aliás, um parênteses, eu estava lendo um dia desse uma estatística da ONU. O mundo, com todos os problemas que tem hoje, vive um ambiente de paz sem precedentes na história da humanidade. Só vai caminhar mais para isso. Então, eu estou dizendo, então a mulher que tinha todo esse arcabouço de representatividade num aspecto social da época, histórico, ela trouxe a virgindade também como uma coisa ligada ao casamento, à fidelidade. Então ela ligou muito isso como se fosse uma coisa vinculada ao casamento, ao amor. Então a menina, por mais aberta que seja, ela vai para o primeiro relacionamento de uma forma diferente do menino. O menino vê o sexo diferente, a menina acha que aquilo está vinculado ao amor, e mesmo que ela não ache na prática isso, no subconsciente acontece, porque há uma cobrança social. Então ela vai para o primeiro relacionamento dela achando que tinha que ser um amor, e isso causa traumas, modificações de comportamento até na própria relação. Às vezes ela passa por isso, perde a virgindade, mas sofre o resto da vida por não ter ficado com aquele indivíduo que ela teve o primeiro relacionamento, que ela sonhava, ou que tinha que casar, ou que tinha que amar. A maior parte das mulheres, se não age assim e não declara assim, no subconsciente isso acontece porque a sociedade cobra. Então é um outro tipo de complexo da talidomida que eu acho. A mulher tem que se libertar, o seu corpo não é presente para ninguém, o seu corpo não é prova de amor, né? A sua relação em relação ao sexo tem que ser ela com ela própria, né? E é claro, tentar o máximo possível, é bom para os indivíduos, relacionar a atividade sexual, que é o contato mais íntimo entre as pessoas, com carinho, com um pouco de conhecimento da pessoa, até para que haja a intimidade de uma forma afetuosa. Com o estranho a gente não consegue ter afeto, né? Excelente, cumprimentos, viu, pelo trabalho, muito sucesso em mais essa obra. Sempre agradecido da tua presença, né? Tá sempre aí me ajudando a divulgar minhas ideias, né? Eu sei que você é um dos melhores veículos de aqui no estado, né? Obrigado, prazer sempre meu, Edson. Obrigado. Um abraço.